Olá, Tati, me chamo Thiago e essa história começa lá pelos anos 80. Foi quando meu pai namorava a Ivani, minha madrasta. Na verdade, o Anselmo, meu pai, namorava com ela desde os 14 anos. Mas ele era um homem bonitão, fazia sucesso com a mulherada e, por conta disso, acabou se envolvendo com a minha mãe, a Elizabeth, uma jovem recém-chegada de outra cidade aos 17 anos. Os dois iniciaram um caso amoroso e isso resultou na primeira gravidez da minha mãe. Só que não foi dessa vez que eu vim ao mundo. Beth, a gente é muito jovem para ter essa criança. Olha, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou arranjar uma clínica para resolver essa situação. Pois é, infelizmente meu pai deu o jeito dele. Levou minha mãe até uma dessas clínicas clandestinas e fizeram o que eles achavam que precisava ser feito. Só que o procedimento havia deixado sequelas e, segundo o médico, ela nunca mais poderia ter filhos. Mas como ninguém controla os planos de Deus, ela engravidou novamente. E no ano de 1984, eu nasci. É claro que com todos esses acontecimentos, o namoro do meu pai com a Ivani chegou ao fim. E ele precisou vender alguns bens para montar uma casa. Afinal, agora ele era um pai de família. Meu pai. E minha mãe era muito jovem. Eles eram imaturos e o relacionamento deles não durou muito. E eu acabei ficando aos cuidados da minha mãe até 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Foi então que meu pai percebeu que eu não estava sendo cuidado como deveria. As coisas que eram compradas para que eu pudesse ser alimentado, outras pessoas consumiam. E a minha avó materna chamou meu pai para conversar. Ai, Anselmo, a gente precisa pensar num jeito de cuidar dessa criança. Como assim? A Beth não tá cuidando? Infelizmente, a Beth não tá dando conta. Essa menina não tem capacidade nenhuma de tomar conta do filho de vocês. Eu não posso ficar quieta vendo essa situação. Eu também trabalho e não tenho tempo de olhar o menino. Nessa época, meu pai pediu ajuda para a mãe dele, a minha avó. Mas ela também se esquivou da situação. E no fim das contas, adivinhem quem foi a única pessoa que se ofereceu para ajudar, para cuidar de mim? Pois é, a Ivani, a ex-namorada do meu pai. E foi assim que ela me criou como um filho e com todo o amor e carinho do mundo. O tempo foi passando, eu fui crescendo, até que um dia, em um batizado de um dos meus primos, eu chamei a Ivani de mãe pela primeira vez. Na hora, ela ficou muito emocionada. E eu posso me lembrar direitinho, como se fosse hoje. Parecia assim um filme. Eu lembro do rosto dela, da expressão e das lágrimas deslizando pelo rosto dela. Afinal, ela havia me ensinado a chamá-la de tia. Mas desde então, desde aquele dia, para mim, ela era minha mãe, que sempre esteve do meu lado, comigo, em todos os momentos. Quanto a Elizabeth, minha mãe biológica, ela pouco se importava. Tanto que muitas vezes marcou de me ver e me deixou lá esperando. Os anos foram passando, a Ivani engravidou e eu ganhei um irmão. Assumo que senti muitos ciúmes no começo, pois antes, mamãe era só minha. Sabe como é? Como qualquer família normal, todos trabalhamos muito. Passamos por alegrias, tristezas, algumas dificuldades, mas graças a Deus superamos tudo, juntos. Até que meu pai começou a trabalhar numa nova empresa como caminhoneiro. Mas, infelizmente, chegou a fazer apenas 2 viagens.
porque num domingo de manhã cedo, ele passou mal. Conseguimos socorrê-lo, mas ele havia sofrido um derrame cerebral. Todos os médicos desenganaram meu pai, mas mesmo assim, um mês depois, ele voltou para casa. Infelizmente, ele teve muitas sequelas. Perdeu a fala, paralisou o lado direito todo do corpo. Logo ele, que tinha muitos amigos e uma voz muito bonita, estrondosa. Assim, os amigos se afastaram e somente mamãe e eu cuidamos dele por 8 anos, até o fim. Porque, com tantos problemas, ele entrou em depressão e veio a falecer com tanta tristeza que habitava no seu coração. Hoje a Ivani, minha tão amada e querida mãe, está com 67 anos. Eu nunca me casei. Estou com ela e assim ficarei até o fim. Ela que cuidou de mim com todo amor, com todo o carinho, sem se importar de onde eu tinha vindo. Eu não tenho palavras para agradecer essa grande mulher que fez de mim um homem honesto e trabalhador. Enfim, um homem de verdade. Mãe, nessa nossa história eu não conto todas as nossas lembranças de vida. Mas essa história tem a minha lembrança mais importante, que é você. E mãe não é aquela que só coloca a gente no mundo. É quem te cria, quem te acolhe nos braços. E eu só queria te homenagear e dizer que você é e sempre será a pessoa mais importante da minha vida. Te amo muito, mãe. Aconteceu comigo.